Boa noite, Marcos Paulo Cândido, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus pela vida de todos. Vou aguardar mais um minutinho. E para vocês que já estão comigo aqui nessa noite, eu peço, por gentileza, que abram aí a Bíblia de vocês, seja digital, tablet, celular, ou a Bíblia de papel, enfim. Acessem a palavra de Deus nessa noite, porque o Senhor está usando a minha vida nesta noite para dizer para você que está aí do outro lado que Ele é livramento na sua vida. Agora, durante a noite, eu postei, a palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 28. E nessa noite estarei ministrando dos versículos 1, até o versículo de número 6. Amém, meus irmãos? Eu creio que aqueles que já estão aqui acompanhando o canal Palavra de Fé há algum tempo, está vendo, a evolução, está vendo aqui que a obra é séria, que a presença de Deus está presente conosco. Muitas pessoas têm entrado em contato comigo, meus irmãos. Vou compartilhar com vocês, pedindo orações. E para mim é só a confirmação daquilo que Deus colocou no meu coração lá no finalzinho do ano de 2024. Eu estava voltando do culto, da igreja, do ministério a qual faço parte, sou ovelha lá. E o Senhor falou comigo poderosamente. Foi num domingo, numa tarde já, no início de tarde já de verão. E eu estava caminhando sozinho debaixo de um solão e o Espírito Santo começou a falar comigo, pedindo que eu pregasse a palavra do Senhor. E a partir daí eu entrei em espírito de oração, conversando com o Espírito Santo, pedindo o direcionamento, para que eu começasse, a fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, agora no dia 29 de janeiro, nós completaremos um ano nas plataformas digitais, pregando a palavra do Senhor, levando a mensagem de Deus para aqueles que precisam de ajuda, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, para aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor, pessoas que desistiram da fé. E o Senhor, Ele tem edificado a vida de muitos através da minha vida, para a honra e a glória de Deus. Não sou melhor que ninguém, sou apenas um servo de Deus buscando andar na obediência e buscando fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida e consequentemente através da vida daqueles a quem o Senhor cruzou no meu caminho. Há um propósito para tudo isso e o nome do Senhor, para a honra e a glória do nome dele, tem sido glorificado. Glória a Deus pela vida de todos vocês, sou grato. Estou muito feliz com os resultados que têm sido produzidos através deste canal, deste projeto. E eu creio, meus irmãos, que aqui é apenas o início de algo que será ainda grandioso, que o Senhor possa me capacitar você que está aí do outro lado, para que juntos nós venhamos a unir forças para atrair a presença de mais pessoas que estão sedentas lá fora pela palavra de Deus, pessoas que por algum motivo se afastaram das coisas do Senhor, mas o Deus Todo-Poderoso tem o tempo certo, tem a hora certa para que todas as coisas aconteçam. E glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui comigo nessa noite. Amém, meus irmãos? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Para aqueles que não me conhecem, eu me apresento novamente. Meu nome é Luiz Carlos, sou pregador da Palavra de Deus. E há quase um ano já estou aqui nas redes sociais, tanto na plataforma aqui do TikTok, Instagram e YouTube. Em breve estarei também fazendo lives nessas outras plataformas, para glorificar o nome de Deus e para fazer o ID do Senhor, alcançar vidas, que esse é o propósito maior. Abram a Bíblia de vocês, como eu disse anteriormente, no livro de Atos, capítulo 28. Estarei entregando aí do versículo 1 ao versículo 6. E quando eu entrei em contato com essa palavra, meus irmãos, ao longo deste dia o Espírito Santo já estava ministrando ao meu coração que eu falaria para pessoas em que o livramento do Senhor está alcançando aqueles que estariam aqui comigo essa noite. Daniel Hiroshi, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus, nada é impossível, realmente nada é impossível para o Deus Todo-Poderoso. Eu me alegro muito com este testemunho. Glória a Deus pela sua vida e que você seja, meu irmão, uma inspiração para a vida de outras pessoas que se encontram nesta condição, buscando cura, buscando
que a graça do Senhor os alcance, né? Que o Senhor possa alcançar a vida dos irmãos que estão aqui nessa noite pedindo cura, pedindo libertação, pedindo que o Senhor, né, entre com providência aí na sua saúde, na vida espiritual, enfim. Mas glória a Deus pela sua vida, meu irmão, e muito obrigado por estar compartilhando essa vitória. Muito se alegra o meu coração de ter pessoas como você aqui, e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Eu creio que o Senhor colocou uma vírgula na sua vida, e a partir de agora Ele vai começar a construir uma história nova, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado também através da sua vida, meu irmão. Parabéns, muito me alegra receber esse tipo de testemunho aqui, e é um sinal, né, que o Senhor está presente aqui, o Senhor está conosco nessa noite, Ele está presente nesse ministério, e eu estou contente, meu irmão. Me alegra muito, eu estou muito feliz por essa vitória que você alcançou. Essa vitória é do povo de Deus, essa vitória é do Senhor. E aqueles que estão aqui buscando oração por alguma área da vida que não conseguem mais enxergar possibilidades, né? Acha que algo é impossível. Tá aqui, ó, o testemunho do nosso irmão Daniel. Glória a Deus pela sua vida, viu? O Senhor é contigo, e eu creio que a partir de agora uma nova história está sendo escrita na sua vida, e muitas pessoas serão edificadas pela fé por este testemunho que você está carregando, meu irmão. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, relata, meus irmãos, sobre um livramento, né, que Paulo, né, o apóstolo Paulo, recebeu. É um texto conhecido, né, aos olhos de muitos, mas entendam uma coisa, meus irmãos, nada acontece por acaso, e vocês estão aqui para receber essa palavra porque o Senhor está liberando o livramento para a vida de vocês. Talvez você esteja aí se perguntando: poxa, mas o que será que está acontecendo? Será que eu não estou percebendo algo que esteja acontecendo à minha volta? Será que o Senhor está tentando me mostrar algo? Está tentando me livrar de alguma situação? Será que o Senhor está tentando me mostrar que tem pessoas maldosas à minha volta tentando me derrubar de alguma forma? Paulo, ele foi um homem muito obediente a Deus. Ele conduziu com maestria o chamado dele. É o maior profeta, né, do Testamento Novo. O Senhor honrou, né, a Paulo, porque Paulo se entregou ao chamado de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a palavra do Senhor diz que há um encontro, né, entre o Senhor Jesus e Paulo. Paulo estava a caminho de Damasco. Lembrei, Paulo estava a caminho de Damasco. E Paulo, ele já conhecia, né, as escrituras, mas Paulo era um homem extremamente religioso. E antes, ele ainda sendo chamado de Saulo, né, como ele era conhecido naquele tempo, ele perseguia, né, a igreja do Senhor. Esse período do livro de Atos marca, né, o crescimento da igreja primitiva, né? Os apóstolos foram orientados pelo Senhor Jesus a ministrar a palavra de Deus e levar, né, a mensagem do Senhor para fazer, né, com que o povo viesse ao arrependimento, reconhecer que o Senhor Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, né, porque naquele período um grupo muito grande de religiosos começavam, né, a perseguir a igreja de Cristo, né. Primeiro perseguiram o Senhor, né, não creram que de fato ele era o Filho de Deus. E depois, quando o Senhor designou os apóstolos a expandir a igreja do Senhor pela terra, né, levar a mensagem do Evangelho para aqueles que não o conheciam, grande foi o levante dos religiosos, né, daquele tempo contra a igreja do Senhor. E Paulo era um deles. Paulo, ele era judeu, né, da tribo de Benjamim. Ele foi discipulado por Gamaliel, que era conhecido como um dos mestres da lei mais respeitados naquele tempo. Ou seja, Paulo era um conhecedor da palavra, era um homem muito culto, era um homem muito sábio, muito inteligente. Porém, ele achava que ao perseguir a igreja do Senhor, ele estava fazendo em nome de Deus, quando na verdade ele estava tentando impedir que a obra de Deus se expandisse naquele período. E aí o que acontece, meus irmãos? Quando Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, conforme o livro de Atos capítulo 9, tudo mudou. Houve uma conversão, houve uma mudança de mente, houve uma mudança de visão. E para que o ministério de Paulo começasse a partir dali, a partir daquele encontro com o Senhor Jesus, Paulo sofreu muitas perseguições. Paulo foi perseguido por estrangeiros, ele foi confrontado, né, por religiosos que eram pagãos, né, de outras culturas, e o ministério de Paulo começou em outros lugares, né? Paulo teve que sair de Jerusalém, teve que sair de Israel para levar a palavra do Senhor.
em países da Europa, em países da Ásia, né? Do Oriente Baixo. Então Paulo ele teve um ministério bastante diferenciado. O Senhor confiou ele esse discipulado, né, esse ensinamento da palavra. Ele confrontava outros mestres, né, de outras culturas, de outras crenças, né? E Paulo foi um homem extremamente usado por Deus, um homem que era temente a Deus, né? Ele passou a ser um homem muito mais temente a Deus depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus naquele deserto. E Paulo passou por inúmeras situações difíceis, meus irmãos. E por que eu estou falando isso nessa noite? Aqui eu estou falando com pessoas que o Senhor também escolheu, são pessoas que estão passando por dias difíceis, são pessoas que estão sendo muito afrontadas porque carregam algo diferente dentro de si. Você é um escolhido, uma escolhida do Senhor, e essa luz que você emana, essa luz que você carrega, esse comportamento diferente, essa unção que você carrega, está incomodando muitas pessoas. Tem pessoas extremamente irritadas com a sua postura, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de se posicionar, com a sua maneira de agir perante a outras pessoas. Mas o Deus Todo-Poderoso usa a minha vida nessa noite para te dizer: nessa noite, meu filho, nessa noite, minha filha, eu te visito e te concedo livramento. Eu estou cortando aqui os laços do inimigo contra a sua vida, porque a fúria de Satanás contra a sua vida é grande. Notem que ontem, meus irmãos, o Senhor me deu a palavra de Neemias, porque Neemias também foi muito invejado. O Senhor confiou uma grande obra nas mãos de Neemias, e a oposição sempre vai se levantar àqueles que decidem obedecer a Deus. A história só se repete. Amém, meus irmãos? E aí, conforme diz lá no livro de Atos, capítulo 28, verso 1, que havendo escapado, então, né, souberam que a ilha se chamava Malta. Para aqueles que não conhecem essa história, no capítulo anterior, Paulo, ele chegou até a ilha de Malta depois de um naufrágio, né? Paulo, ele foi preso em Jerusalém, né? E intentavam a todo custo contra a vida dele, porque ele ficou conhecido, né, no meio dos religiosos, né, dos judeus. E depois que Paulo se converteu, ele passou a ser muito perseguido. Paulo foi linchado, né, ele foi espancado, ele recebeu chicotadas, e ele foi um homem muito resiliente, né, a situações difíceis. Ele não desistiu da chamada dele, ele não retrocedeu em nenhum momento. E aí, o que aconteceu? Paulo, ele foi julgado pelo governador naquele tempo, né, de Jerusalém, só que não encontravam culpa nele. E aí, o que aconteceu? Paulo foi transferido para uma outra província, né, de Cesareia, onde lá também ele foi, né, confrontado, né, investigaram a situação dele, não encontraram culpa. E como Paulo era um homem muito culto e ele conhecia das leis, ele tinha cidadania romana. E o que aconteceu? Em Cesareia, o governador daquele local pediu que ele fosse transferido para Roma, porque Paulo orientou ele a ser julgado por César. Só que aquilo ali, para Deus, era uma estratégia, era o Espírito Santo usando, né, o intelecto de Paulo, direcionando Paulo a usar das palavras na hora certa, no momento certo, tendo o comportamento correto para aquela situação, porque grande era o levante do inimigo contra a vida dele. O inimigo levantou muitas pessoas para tentar ceifar a vida de Paulo, para tentar encerrar o ministério dele, porque Paulo estava ganhando muitas pessoas para Jesus. E aí o que acontece, meus irmãos? No capítulo 27, a palavra do Senhor diz que a caminho de Roma, Paulo enfrentou um naufrágio, né? E ele foi parar nessa pequena ilha chamada Malta, né? Uma ilha que existe até hoje, né? Malta, lá na Europa, né? E aí o que acontece? Lá ele deparou com bárbaros, né? Conforme o versículo de número 2, e diz assim a palavra do Senhor, ó: e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E aí no versículo 3 diz assim, ó: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, né, gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Ou seja, eles achavam que Paulo estava passando por aquelas situações difíceis porque ele estava em pecado, porque ele era uma pessoa ruim. Mas não, né? Ele recebeu um ataque de um animal peçonhento, né,
E o animal grudou nas mãos dele, e aí começou, né? O povo que estava à sua volta a desejar, né, que Paulo morresse. E olha o que diz a palavra aqui no versículo 4. Ó. E vendo os bárbaros que a víbora estava pendurada na mão dele, diziam uns aos outros, ó, certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. E eles esperavam que viesse, né, a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Através desse texto bíblico, meus irmãos, o Senhor ministrou ao meu coração e eu anotei, eu estou anotando por esses dias muitas coisas que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, e hoje o Senhor diz assim, ó, para a sua vida, meu filho, para a sua vida, minha filha, eu sou livramento, eu estou cortando os laços do inimigo contra a sua vida. Tem pessoas no seu cenário que estão esperando a sua queda para aplaudir. Tem pessoas desejando desejando em seu coração a sua queda, desejando que você fracasse naquilo que o Senhor te levantou para fazer, mas eles vão esperar sentado. Eles vão esperar e eles vão esperar e nada vai acontecer, porque o Deus Todo-Poderoso é na sua vida. E Ele manda eu te dizer nessa noite, eu sou na sua vida, quem te chamou sou eu, quem garante você sou eu, a sua vida pertence a mim. E nenhum mal te sucederá, meu filho. E praga alguma chegará na sua vida, chegará na sua casa, chegará na sua tenda, como está escrito lá no livro de Salmos 91. Tem pessoas que estão extremamente incomodadas com a unção que você carrega. Você foi chamada pelo Senhor para ser luz nessa terra. E a sua luz está incomodando e muito. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, né? Que a luz e as trevas não batem, né? Então a história vai se repetindo, né? De geração em geração o Senhor vai levantando aqueles que são chamados, né, por Ele para fazer as missões aqui na terra, levar a sua palavra, edificar a vida de outras pessoas, ajudar pessoas que estão cativas, mas o inferno sempre se levantará. Isso é algo natural. E que ele se levante mesmo, porque quanto mais o inferno se levantar, é a maior prova para mim e para você que está aí do outro lado de que Deus é na nossa vida, que Deus nos escolheu e que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. É o inferno dando sinal de que Deus tem algo diferente para fazer na minha vida, na sua vida. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, lá no livro de Salmos, capítulo 56, verso 13, pois me livraste da morte e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Aqui é o salmista, né, dizendo, né, sobre os livramentos do Senhor. Lá em Salmos 91, 2 e 3, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, e ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Você é uma pessoa que ama a Deus, você ora, você busca a presença do Senhor, você crê que Deus fará justiça na sua vida. Você sabe que Deus te fez uma promessa e nenhum mal será suficiente para impedir aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Pode se levantar da maneira que for o inferno, pode se levantar o caluniador, o perseguidor, pode se levantar o invejoso, pode te apontar, falar que você está em pecado, que você está passando por provas, por situações difíceis, porque você está no erro, porque você pecou, que você falhou com Deus, que você é um falso crente, que você é uma falsa crente. Só que o Deus Todo-Poderoso, Ele olha, Ele vê, Ele contempla tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Tem lugares que nós não acessamos, mas o Senhor acessa. E Ele está usando a minha vida para te dizer nessa noite, meu filho, minha filha, fique em paz, fique tranquila, eu estou te guardando, eu estou te livrando, eu estou te protegendo de todo mal. Assim te diz o Senhor nessa noite. A palavra do Senhor vai dizer lá em Salmos 121, verso 3, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não toscanejará. Olha que forte a palavra lá em Salmo 121. Ele não deixará que você caia, Ele não permitirá a sua queda, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Pés vacilantes são pés que tropeçam, pés que, né, caem de alguma forma, né?
Ele não vai permitir que a sua vida financeira seja derrotada. Ele não vai permitir que sua vida sentimental seja um fracasso. Ele não vai permitir que a tua vida espiritual seja envergonhada. Ele não vai permitir que a sua família seja envergonhada. Ele não vai permitir. Quem é o inimigo para dizer para mim e para você que não vai dar certo, que nós não podemos, que nós não somos capazes? E aquele povo ao redor de Paulo viu que a glória do Senhor estava sobre a vida dele. E Paulo chegou até Roma, porque quando termina o livro de Atos, notem que esse é o último capítulo do livro de Atos. Depois começa o livro de Romanos, ou seja, Paulo chegou no objetivo a qual o Espírito Santo conduziu. E ainda sendo açoitado, ainda passando por assolações, e ainda sendo presos. Paulo foi preso, conforme o livro de Atos 16, junto com Silas. Lá aconteceu um grande milagre, né? O Senhor sacudiu lá a prisão, sacudiu a masmorra, e muitos foram libertos. E a glória do Senhor se manifestou. Por quê? Porque Paulo e Silas foram encontrados pelo Senhor, louvando, adorando ao Senhor. Paulo sabia quem ele era na presença de Deus. Você sabe quem é você na presença do Senhor. Não permita que o inimigo lance setas em seus pensamentos, trazendo medo, trazendo a impotência, trazendo a impaciência. Porque muitas vezes quando o inimigo levanta ataques espirituais, a gente fica muito impaciente. Nós somos carne, né? Nós somos seres humanos. E a nossa humanidade muitas vezes quer sobrepor, né, ao nosso espírito. Mas o Senhor, Ele nos mantém alertas, atentos a todo momento. Ele não vai permitir que você caia. Ele não vai permitir que você seja envergonhado ou envergonhada. Quem é o inimigo para dizer que você vai cair? Ele pode tentar sim, ele tenta mesmo. Mas ele só vai continuar tentando, tentando, tentando e tentando. Porque maior é o Deus que te chamou, maior é o Deus que te escolheu, maior é o Senhor na sua vida. E Ele usa a minha vida nessa noite para te dizer: meu filho, minha filha, eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu me apresento para você nessa noite como livramento. Grande tem sido os livramentos do Senhor na sua vida. Tem pessoas aí no teu ciclo social, eu não sei se é no trabalho, se são pessoas ligadas aí à sua vida diretamente, né? Vizinhos, amigos, ciclos sociais. Mas tem pessoas em seu próprio coração desejando a sua queda. Você está incomodando muitas pessoas porque você é diferente, você é diferenciado, você é diferenciada. E essa unção, essa presença que você carrega, quem te deu foi Deus. Quem te concedeu foi o Senhor. E tem pessoas que são terríveis, meus irmãos. São pessoas que muitas vezes vêm aqui, ó, com palavras dóceis, batendo em nossos ombrinhos, dizendo que torce pelas nossas vitórias, que se agrada, né, da nossa essência, da nossa maneira de se impor, se agrada da nossa personalidade, quando na verdade lá dentro está desejando o quê? Só o momento de ver a nossa queda para pegar e aqui, ó, aplaudir. É melhor que você tenha um inimigo declarado do que o falso amigo. O falso amigo, ele vem, ele quer ter acesso à sua vida, ele quer participar das mesas que você se assenta, ele quer saber quais são as suas conquistas, como é que você faz para conquistar alguma coisa. E na verdade ele fica ali se corroendo por dentro. E ainda fica levando coisas distorcidas para outras pessoas. Fica ali, né, só nos bastidores, passeando para lá e para cá, levando informação. É melhor que você tenha um inimigo declarado, aquele que fala na sua lata aqui, né? Perdão pela expressão, gente. Fala na sua cara que não gosta de você. Do que esse falso que fica ali, ó, só transitando, passeando para lá e para cá. Só que ele esqueceu que tem um Deus na sua vida e Deus está vendo tudo. E quando Deus decide fazer justiça, ai ai, grande será o preço que essa pessoa vai pagar. Porque a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, vai nos ensinar que nós devemos plantar e colher. Só que o plantio, ele é algo opcional. Você tem a opção de escolher a maneira que você vai plantar. Se você vai plantar bondade, se você vai plantar justiça na vida das pessoas, se você vai plantar misericórdia, se você vai plantar bênção, seja ela de qualquer forma, se você ora pela vida de alguém, intercede. Agora, quando você decide cavar a cova do seu irmão, se contender contra a vida dele, intentar contra a vida dele, desejar o mal, porque o Senhor, Ele sonda os nossos pensamentos e sonda o nosso coração.
Ele sabe quem são aqueles que verdadeiramente são inclinados a fazer coisas boas e ruins. E ele não é enganado, e ele não permitirá que você ande enganado. A palavra do Senhor vai dizer assim, lá no livro de Daniel, olha como a história se repete. Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, e se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste, né? Porque aqui neste período Sadraque, Mesaque e Abidnego foram conduzidos a uma fornalha de fogo, porque instruídos, né, pelos governadores, pelos seus conselheiros, o rei da Babilônia pediu que fosse erguida uma estátua de adoração, né, uma imagem dele, né, a figura dele através de uma estátua, para que o povo naquele período se prostrasse a ele e adorasse apenas aquela estátua. Mas era uma estratégia de pessoas invejosas querendo derrubar Daniel. Daniel trabalhava dentro do palácio, era um dos conselheiros do rei, era um homem muito inteligente e sábio, ele era temente a Deus, porque ele era hebreu, ele conhecia o Deus de Israel Todo-Poderoso, e ele sabia que aquele povo era direcionado pela fé paganista, né? Eles acreditavam em muitos deuses naquele período. E Daniel carregava a luz de Deus, e ele era muito invejado. E como não havia uma maneira de derrubar a Daniel, né, criar um cenário em que Daniel fosse envergonhado, o que eles resolveram fazer? Criaram um decreto onde fosse erguida uma estátua de adoração ao rei da Babilônia, e todo aquele povoado que lá habitavam, né, prostrasse, né, na presença daquela estátua e adorassem ao rei da Babilônia. E aí o que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abidnego eram amigos de Daniel, e eles decidiram não se prostrar a essa estátua. E o que aconteceu? Eles foram conduzidos para uma fornalha de fogo, onde o rei da Babilônia executava, né, muitas pessoas naquele tempo. E aí o quarto homem da fornalha entrou em cena. E assim como Paulo aqui no livro de Atos capítulo 28, Sadraque, Mesaque e Abidnego receberam o livramento. E ainda aconteceu algo que cruza diretamente com o texto bíblico dessa noite. Olha que profundo, meus irmãos, o Espírito Santo está me mostrando aqui agora. No versículo 6, dizem que os bárbaros esperavam, né, que Paulo viesse a inchar e cair morto, mas esperaram e viram que nada lhe sobrevinha, né? Nada aconteceu contra ele. E diziam que ele era um deus. E o rei da Babilônia viu dentro daquela fornalha o quarto homem, Jesus Cristo. E disse que ele era parecido com os deuses. É forte ou não é, meus irmãos? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Tem alguém no seu cenário, aí na sua vida, eu estou todo arrepiado aqui, meus irmãos. Tem alguém que saberá que eu sou na sua vida e vai começar a te respeitar. Vai começar a entender que não adianta ficar levantando motim, contenda, fofoca, disseminando conversas. Essa pessoa vai ver que eu sou na sua vida, assim diz o Senhor nessa noite para você que está aí do outro lado. Haverá justiça no seu cenário. O Espírito Santo está me dizendo essa noite, haverá justiça no seu cenário. Acho que já é a terceira vez por esses dias que eu estou falando aqui, que o Senhor vai fazer justiça na vida de pessoas aqui. No sábado, se eu não me engano, eu entrei aqui às 3 horas da tarde porque o Senhor me direcionou a entregar um recado para o pessoal que estava aqui comigo. E o Senhor falou no sábado através da minha vida, eu vou fazer justiça por esses dias. E o Senhor, Ele está me dizendo essa noite, filho, você está falando aqui com filhos e filhas meus, que eu vou fazer justiça. Tem alguém aí no seu cenário que vai entender que Deus é na sua vida, que vai perceber que não adianta ficar levantando fofoca, conversa, contenda, tentando te derrubar de alguma forma. Quem te escolheu foi Deus. Quem te chamou foi o Senhor. E ai daqueles que cavam a cova do seu próprio irmão, está escrito lá em Provérbios, nela mesmo cairá. Nela mesmo cairá. A palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, lá no livro de... Deixa eu ver aqui, deixa eu continuar. Salmos 91, versículos 2 e 3, ó. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Daniel capítulo 6, 16, olha que forte, meus irmãos.
Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel, ele não foi livrado pelo Senhor já estando fora da cova. Ele foi livrado dentro da cova. Você imagina, meus irmãos, você passar uma noite com bestas ferozes, com o rei da selva, né? O leão. Só que aí entrou em cena o leão da tribo de Judá, junto com os outros leões. E os outros leões, né? Os leões de carne passaram fome a noite inteira. Tem alguém aqui que vai ver com seus próprios olhos. Escute o que eu estou falando essa noite aqui. Guardem essa live dessa noite. Que o Senhor vai fazer uma justiça tão grande que vai ter pessoas que vão vir até você te pedir perdão. Então, e tem pessoas que vão entrar no vento. Tem pessoas que precisam que o Senhor pegue aqui, ó, com a mãozinha aqui, ó. Eu não oro para que o Senhor faça esse tipo de coisa com ninguém, porque eu creio que o mesmo Deus que trouxe misericórdia para a minha vida e que serve de misericórdia com a sua, pode alcançar a vida dessa pessoa, que ela possa, né, se arrepender dos teus maus caminhos, que ela possa se converter verdadeiramente e entender que Deus é um só, que Deus ama a todos, que Deus não faz acepção de pessoas e que ela também pode encontrar o caminho dela sem precisar prejudicar alguém, sem precisar derrubar outras pessoas. E a palavra do Senhor, ela nos ensina, né, meus irmãos? Nós devemos interceder em oração por aqueles que nos perseguem. Só que tem pessoas que precisam sim experimentar das mãos do Senhor, experimentar a justiça de Deus para cessar, né, com as guerras que tenta levantar contra a vida de outras pessoas. Não é assim. Eu e você, nós somos guardados pelo Senhor, nós somos escolhidos por Ele. O Senhor, Ele tem um cuidado com cada um. O Senhor, Ele tem um amor pela vida da gente. Ele sabe quais são as nossas aflições, quais são os nossos defeitos, quais são as nossas limitações. Ele conhece as nossas fragilidades. E você está aqui nessa noite para receber essa palavra porque o Senhor está mostrando para você que está aí do outro lado que o cuidado dele na sua vida é grande. Que o amor que ele tem por você é muito grande. A palavra do Senhor diz assim, ó, Salmos 34:17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Olha o poder da oração. Eu estou falando da oração aqui agora. Olha o poder que a oração de um justo tem. A palavra do Senhor diz, né, que a oração do justo vale mais em seus efeitos. O Senhor ouve todas as suas orações. E não é porque muitas vezes o Senhor não responde uma oração ou outra que você tem feito, que Ele não ouve você, que Ele não contempla aquilo que você está vivendo, aquilo que você está sofrendo, os levantes do inferno contra a sua vida. E o Senhor, Ele te diz nessa noite: meu filho, minha filha, você pertence a mim. Quem governa a sua vida sou eu. Quem governa os teus passos sou eu. Quem te trouxe até aqui foi eu. E o inimigo saberá que eu sou na sua vida. Não adianta ele se levantar. Não adianta ele tentar contra você. O Senhor te escolheu. E aquele que é escolhido por Deus, ninguém pode decretar algo diferente. Ninguém pode mudar. Ninguém pode fazer absolutamente nada. Daniel foi jogado em uma cova cheia de leões. E não aconteceu nada a Daniel. E o texto bíblico diz que o rei, que gostava muito de Daniel, mudou o decreto depois aquelas pessoas que levantaram aquele decreto e fizeram com que Daniel fosse parar lá naquela cova, na cova dos leões, porque Daniel, ele não foi atacado como pessoa íntegra, ele foi atacado pela fé dele. A fé dele incomodava. Daniel, ele foi perseguido pelos satrapas, né, que eram conselheiros do rei, os governadores, né, da província lá da Babilônia. E como eles invejavam muito a Daniel, eles não encontravam culpa em Daniel de nada. Até o dia que eles tiveram a ideia, olha como é satânico o negócio, tiveram a ideia de criar um decreto onde só deveria ser cultuado a estátua do rei. E aquele que orasse a outros deuses naquele período seriam lançados à cova dos leões, seriam envergonhados. Juliana, paz do Senhor Jesus, minha irmã. Estarei orando sim.
Eu já estou orando, na verdade, né? Eu vi o recado da irmã, e vocês estão debaixo, sim, dos meus joelhos. Eu estou apresentando a vida de vocês a Deus, a vida de outras pessoas também que estão presentes aqui conosco, pessoas que diariamente abençoam o canal Palavra de Fé com engajamento, deixando lá comentários, curtidas, pessoas que têm entrado em contato com a gente pedindo oração. Mas eu estou orando pela sua vida sim, minha irmã. E eu creio que Deus fará justiça na sua vida, no cenário em que você se encontra hoje, e fará justiça também na vida do teu esposo. Porque o justo juiz, ele contempla tudo, ele vê todas as coisas. E ele não se agrada de injustiça. Ele não se agrada de pessoas injustas. A palavra do Senhor diz que ele ignora aqueles que são altivos, aqueles que são maldosos, aqueles que intentam contra a vida de outras pessoas. Essas pessoas não são ouvidas por Deus. Só que nessa noite o Senhor está direcionando a minha vida para te dizer: a tua unção, a tua luz, o teu brilho incomoda. E você está incomodando outras pessoas. Você está incomodando e muito a outras pessoas. Tem gente que não aceita as mudanças que Deus está fazendo na sua vida. E é complicado, meus irmãos. Aí é que nós devemos ser ainda mais vigilantes, que nós devemos orar mais, fortalecer as nossas raízes espirituais no Senhor, orando, descendo, jejuando, fazendo os nossos propósitos na presença do Senhor, porque quando o inferno começa a se levantar assim de maneira contínua, é porque o Senhor deseja fazer uma mudança grandiosa na minha e na sua vida. Ele deseja fazer coisas novas, derramar bênçãos, entregar vitórias. E nós devemos ser vigilantes. Aqui no livro de Atos capítulo 28, as pessoas viram que Paulo foi atacado por uma serpente, e é uma serpente extremamente venenosa, e eles se alegraram com a situação, ainda que não demonstrassem. Eles ficaram esperando Paulo cair lá inchado e morrer. Quantas pessoas olham para você, olham para mim, desejando a mesma coisa? Porque elas não têm força para tentar nos derrubar. E aí elas começam a criar situações para tentar colocar eu e você dentro de um cenário de vergonha. Só que o Deus Todo-Poderoso não permite, é isso que eles não entendem. Deus vai lá e corta o laço. Deus vai lá e a última palavra na minha vida e na vida de vocês vem do Senhor, meus irmãos. A última palavra na sua vida é de Deus. E quando Deus decide, quando Ele bate o martelo, não tem quem revogue. Não tem quem peça. E eu creio, meus irmãos, que vocês viverão um ano de 2026 abençoados, de grandes vitórias, de grandes milagres. E o inimigo ele está se levantando agora, porque ele já viu que aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida é grandioso. Ele não tem acesso à sua vida, então ele usa pessoas, ele usa situações, lugares, ele usa convivências para tentar te paralisar, para tentar te colocar numa situação em que você ande cabisbaixo, com medo, atribulado, atribulada, envergonhado. Talvez essa vergonha seja aí, no convívio social, dentro até mesmo do ministério que você frequenta, da sua igreja. Por causa da distração do povo de Deus, meus irmãos, muitos têm sido usados pelo próprio inferno, pelo próprio Satanás, para se levantar contra os seus próprios irmãos. E isso está acontecendo de forma recorrente em vários lugares. E é complicado. Porque tem pessoas usando a palavra de Deus para tentar abater outras pessoas. Eu trouxe aqui para vocês lá em Atos capítulo 9. Paulo, ele conhecia a palavra. Mas a partir do capítulo 9 ele conheceu o próprio Deus. E ele passou a andar em obediência, em espírito. Ele passou a renunciar a si mesmo. Ele declara, aqui no Testamento Novo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando você decide servir ao Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade, quando você começa a renunciar às coisas deste mundo, quando você decide viver de uma maneira diferente, você vai incomodar. E a maior prova de que Deus é na sua vida é exatamente quando você passa a ser perseguido demais, perseguida demais. Só que a perseguição é só o Senhor
te mostrando, aqui meu filho, aqui minha filha, você está no caminho certo, continue. Não pare, não retroceda, não desista. Porque quanto mais você cresce na presença de Deus, maior serão os levantes do inferno contra você. É o inferno declarando guerra contra a sua vida. Há tempos atrás, aqui tem pessoas que serviam o inferno. Faziam as coisas que agradavam a sua própria carne, andavam lá no mundo escarnecendo, fazendo só aquilo que alimentava o seu próprio ego. Mas, a partir do momento que você começou a orar, que você se converteu, que você decidiu viver as coisas de Deus, que você hoje está engajado com a palavra do Senhor, que você decidiu obedecer, guerras atrás de guerras se levantaram contra as suas vidas. Notem que eu disse a vocês no início aqui do culto, meus irmãos. Paulo vinha de um naufrágio. A palavra do Senhor diz lá em Atos capítulo 27, que Paulo foi visitado por um anjo, que o acalmou, né, dizendo que nada iria acontecer nem com ele, nem com os demais tripulantes, porque Deus era na vida de Paulo. Talvez você já está vindo aí de várias lutas, de várias batalhas, de várias pelejas, está andando aí com algumas áreas da sua vida aí travada, não entende o porquê você tem enfrentado tantas lutas, tantas adversidades, tantas dificuldades, mas entenda uma coisa, muitas vezes o Senhor ele permite que você passe por essas situações exatamente para Ele mostrar para mim e para você que Ele é na sua vida, que quem te guarda é Ele, quem te livra é Ele, quem está na retaguarda da sua vida é Ele, quem enfrenta as pelejas por você e vence é Ele. Nós só temos que obedecer, meus irmãos. Aquele que obedece o teu pai, não tem quem impeça o que Deus vai fazer na sua vida. Não tem quem impeça. Pode se levantar o espírito do governador, pode se levantar o faraó. Não vai te parar. Não tem como. Não tem como abater aquele que Deus escolheu. A palavra do Senhor diz que contra Jacó não vale encantamento. Números 23, 23. Balaão foi orientado pelo rei Balaque a amaldiçoar o povo de Israel. E o Senhor pegava e modificava, né, a linguagem dele. Ele não conseguia nem proferir palavras para amaldiçoar o povo de Israel. E ele dizia para o rei Balaque, não há como amaldiçoar um povo que Deus já abençoou. E olha que Balaão ainda foi teimoso, né? Ele tentou ainda prosseguir com o plano de Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, porque aquele povo estava crescendo, de resolver. E é o Senhor falando, agora entrega aqui meu filho, ó, entrega aqui nas minhas mãos minha filha, quem vai fazer sou eu. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. A palavra do Senhor diz, ó, eu vou abrir aqui agora. Me veio uma palavra aqui. 2 Crônicas. Só um minutinho. 2 Crônicas. Eu acho que eu vou abrir aqui na digital que é mais rápido. 2 Crônicas 20:17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ó. Eita, glória a Deus. 2 Crônicas 20:17. O rei Josafá, neste período, foi, né, afrontado pelos seus inimigos, né, o povo de Moabe, se levantou contra o povo de Deus. E aí, o que aconteceu? O povo ficou atemorizado, mas Josafá, ele conhecia o Deus que ele servia, ele começou a clamar a Deus e logo veio a resposta através, né, do profeta... Só um instantinho que eu vou abrir aqui a palavra. Do profeta Jaziel, né, filho de Zacarias. E lá em 2 Crônicas 20:17 diz assim, ó. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis. Quando você decide crer em Deus, você vai sempre andar seguro, porque o Senhor vai te livrar das astutas ciladas do inferno. E quando você crê que aquele profeta que está entregando aquela palavra para você vem de Deus, você vai começar a obter vitórias, você vai começar a prosperar na presença de Deus. E notem, meus irmãos, que a prosperidade que eu estou mencionando aqui não é a prosperidade desse mundo, não. Porque as maiores bênçãos que a gente recebe são as bênçãos espirituais. Quando a gente levanta cedo, a gente vê que o nosso vigor físico foi renovado, nós temos saúde.
nosso intelecto foi preservado, a nossa família é guardada, ela é protegida, os nossos filhos são guardados e protegidos. Quando há um renovo espiritual, é uma bênção grandiosa e muitos não dão valor. As maiores bênçãos que você vai receber vêm dos céus. Tudo isso aqui que nós estamos vivendo, meus irmãos, é passageiro. A maioria das pessoas ficam com seus corações voltados para as coisas dessa terra e elas não entendem que o Senhor deseja fazer algo muito maior. A promessa a Abraão lá em Gênesis foi que ele seria pai de nações. E as gerações seguintes, né, descendentes de Abraão, você é um descendente de Abraão, você viva debaixo das mesmas bênçãos que o Senhor lhe prometeu. Segundo a Crônicas 20:17, o Senhor está me mostrando aqui, ó. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Senhor é com você, meu irmão. O Senhor é com você, minha irmã. Deus é livramento para você. Por esses dias você verá que essas pessoas pararão de mexer com você. Tem alguém aí que vai receber um cala-boca. Tem alguém aí que está tocando demais. Tem alguém aí que está tentando te ferir. E não é assim não. O justo juiz vai entrar em ação. E ele vai te mostrar que ele é na sua vida. Ele vai mostrar para essa pessoa que quem te chamou foi Deus. Tem alguém aí que vai aprender a te respeitar. Amém, meus irmãos? Eu agradeço pela presença de todos. Recebam essa palavra de fé nessa noite abençoada. Creiam, compartilhem essa mensagem. Abençoe a vida de outras pessoas. Deixem aqui os seus pedidos de orações. Eu estou vendo todas as mensagens diariamente. Estou intercedendo em oração pelos irmãos. Eu creio que o Senhor já está trabalhando aqui na vida de muitos. Muitos, a partir de hoje, assim como o nosso irmão querido aí deixou o testemunho, Daniel, receberão livramentos, receberão cura, serão libertos de situações difíceis, de problemas, de situações que não conseguem enxergar soluções, saídas, enfim. Eu creio que o Senhor fará justiça no seu cenário, justiça na sua vida, porque desde o início deste ano o Senhor vem falando, né, ao meu coração sobre fazer justiça na vida dos teus filhos, daqueles que o obedecem, daqueles que estão caminhando de forma perseverante com o Senhor, que não desistem de buscá-lo, que não desistem de orar, que não desistem de clamar pela misericórdia de Deus. E o Senhor, Ele vai sim derramar coisas novas sobre a sua vida ao longo deste ano. Ele vai fazer justiça em cenários que você hoje olha e você não encontra solução. Você está vivendo o tempo da vergonha, está vivendo aí assolações terríveis em determinadas áreas. E o Senhor, Ele tem sim, ao longo deste ano, mudanças para a sua vida. Osmar Cordeira, paz do Senhor Jesus, meu irmão. Seja bem-vindo, boa noite. O Deus Todo-Poderoso, Ele manda eu dizer para todos vocês nessa noite, descansem os corações, né, de vocês. Pois o Senhor é convosco, o Senhor tem cuidado de vocês. E ao longo deste ano, Ele fará justiça na vida de muitos que estão aqui. Haverá sim uma mudança de cenário. Haverá uma mudança de rota, mas para que a gente viva, né, o extraordinário do Senhor, para que a gente viva o novo de Deus em nossas vidas, nós devemos ser vigilantes, nós devemos ter atitude, nós devemos tomar vergonha na cara e muitas vezes parar de se assentar em mesas que já era para a gente ter saído há muito tempo, sair do meio de determinadas convivências. Ontem eu até entreguei, né, este direcionamento aos irmãos, se afastar da aparência do mal. Talvez você já tenha identificado quem são essas pessoas que estão nesse cenário e você não tem coragem de se afastar delas, porque ainda há uma certa dependência de alguma forma. Talvez você precise dela para fazer alguma coisa, mas não. Seja dependente do Senhor, escolha depender de Deus. Ele sempre terá o melhor para a minha e para a sua vida que está aqui conosco nessa noite. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por este dia abençoado que Ele nos concedeu. Esse 13º dia do mês de janeiro foi sim abençoado porque nós estamos aqui. O Senhor nos livrou de coisas que nós nem contemplamos. E o Senhor, Ele tem sim trabalhado em nossas vidas. Ele tem nos fortalecido. E até aqui nos ajudou o guarda de Israel Todo-Poderoso. Não é verdade?
Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus dos meus irmãos presentes aqui comigo nessa noite, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Se nós estamos aqui é porque o Senhor reservou este tempo dentro do teu propósito para nos unir, Pai, para mostrar que o Senhor é Deus, que o Senhor não deixará com que a gente venha cair, meu Pai, que o Senhor fará sim justiça no nosso cenário, mas o Senhor é Deus que nos atraiu para a tua presença, para mostrar a tua fidelidade, para derramar do teu amor, para derramar do teu cuidado. E eu creio que o cuidado do Senhor está sobre a vida dos meus irmãos. Então eu quero declarar, Pai, que eles serão livrados de tudo aquilo que o inferno tem levantado para tentar a vida de cada um deles, meu Pai. Que está caindo por terra toda a ferramenta preparada pelo inimigo nessa noite, meu Pai, contra a vida dos meus irmãos. Joga por terra, Pai, toda a contenda que se levanta. Joga por terra, meu Senhor, toda a inveja. Joga por terra, papai, tudo aquilo que o inferno projetou para envergonhar o meu irmão, para envergonhar a minha irmã, Pai. Nós somos falhos, nós somos pecadores, sim, mas nós reconhecemos, Pai, a dependência de Ti, Pai. Porque se não fosse o Senhor em nossas vidas, meu Pai, talvez nós nem estivéssemos aqui nessa noite. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, e grande tem sido as vitórias que o Senhor nos concedeu. Até aqui o Senhor, Pai, tem feito coisas grandiosas ao nosso respeito, meu Pai, e nós somos gratos. Nós iniciamos, Pai, esse dia com saúde, com forças. Eu iniciei, Pai, este dia na Tua presença orando. Creio que muitos têm essa prática, meu Pai. E nós terminamos essa noite, meu Senhor, agradecendo ao Senhor, porque só o Senhor é digno de glória, de poder, de louvor, meu Pai. Ah, Senhor, se não fosse a Tua potente mão sobre nossas vidas, meu Pai, o que seria de nós? Então, nesta noite abençoada, eu apresento aqui, Pai, as causas, né, de cada um dos meus irmãos, Pai, apresentadas nessa noite em oração, aqui nos comentários, meu Pai. Faça justiça, Pai, na vida do Teu povo. Faça justiça na vida dos Teus filhos, Pai. Abençoa eles, Pai. Mostra, Pai, que o Senhor é Deus na vida deles, meu Pai. Mostra, Pai, que eles são guardados, que eles têm um cuidado diferente da parte do Senhor. Mostra, meu Pai, que essa palavra que está sendo liberada sobre a vida deles essa noite é só um direcionamento, Pai, é só um recado do Senhor, mas que o Senhor está contemplando tudo, Pai, que nada escapou aos Teus olhos, Senhor. Faça justiça na vida do meu irmão, faça justiça na vida da minha irmã, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós clamamos nessa noite, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que não dorme nem toscaneja o guarda de Israel, que o Senhor não permitirá o nosso tropeço, a nossa queda, meu Pai. Então eu quero declarar nessa noite que não haverá queda na vida do meu irmão, não haverá queda na vida da minha irmã. Não haverá vergonha neste cenário, Pai. Ela pode estar hoje na prova, ela pode estar passando pelo processo nas mãos do Senhor. Mas o Senhor honra mesmo dentro do processo, Pai. Quantas foram as vezes, meu Senhor, que o Senhor trouxe honra dentro do meu cenário, Pai? Mesmo vivendo processos nas Tuas mãos, Senhor. Ah, Senhor, faça com que eles, Pai, entendam que tudo faz parte de um propósito maior e o propósito é do Senhor. A Tua palavra diz lá em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem, Pai, daqueles que Te amam, Pai. E aqui tem filhos e filhas do Senhor, Pai, que Te amam, que Te buscam, que não desistiram de viver aquilo que o Senhor prometeu, Pai. Então eu clamo nessa noite, entrego a vida dos meus irmãos e peço, Pai, faça justiça na vida do meu irmão, faça justiça na vida da minha irmã, e que grande seja a honra derramada sobre a vida de cada um deles, Pai. E é assim que eu oro nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Acampa com os Teus anjos, meu Pai, ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando e nos guardando de todo mal. Repreenda, Pai, toda seta maligna. Repreenda todo o laço do passarinheiro contra a vida deles, meu Pai. Joga por terra tudo aquilo que o inferno planejou, Pai. Tudo aquilo que o inferno projetou contra a vida dos meus irmãos. A Tua palavra diz, Pai, lá em Isaías 54:17, que nenhuma ferramenta forjada contra nossas vidas irá prosperar, Pai. E todos aqueles que se levantarem contra nós, em juízo Tu a condenarás, meu Pai. Porque nós somos escolhidos do Senhor, nós somos povo eleito do Senhor, Pai. Ah, Senhor, nós somos herança do Senhor nessa terra, Pai. Então nós clamamos a Ti, Pai. Entre com misericórdia aqui na vida dos meus irmãos, Pai. Mas entre também com misericórdia na vida daqueles que têm nos perseguido, Pai. Nós não desejamos mal a absolutamente ninguém, meu Pai. Que se cumpra aquilo que o Senhor determinou sobre as nossas vidas e sobre a vida dessas pessoas, papai. Em nome do Senhor Jesus,
Faça justiça, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o justo juiz, mas que o Senhor possa fazer, Pai, com que essas pessoas que têm se levantado contra nós possam se arrepender, meu Pai, se converter dos Teus maus caminhos e buscar ao Senhor também em espírito e em verdade, porque a Tua palavra diz que um reino dividido não prospera, Pai. Então, meu Senhor, que o Senhor possa mostrar a essas pessoas que o Senhor é Deus na vida do meu irmão, que o Senhor é Deus na vida da minha irmã. E eu creio que esta noite não é em vão, Pai. Que o Senhor está entregando os seus recados, que o Senhor está entregando os seus direcionamentos e mostrando para o teu filho e para a tua filha que o cuidado do Senhor na vida deles é grande, Pai. E que se cumpra acima de tudo aquilo que o Senhor determinou, Pai. Em nome de Jesus, receba essa palavra de fé nessa noite abençoada, receba a tua vitória, receba a honra, receba a tua bênção. Creia que esta palavra está descendo do trono de Deus para te abençoar, meu irmão, minha irmã querida. E que o Deus Todo-Poderoso seja na sua vida todos os dias, que Ele possa guiar os teus passos, que Ele possa te conceder olhos e ouvidos espirituais para entender aquilo que Ele está fazendo, e que Ele possa te tornar uma pessoa ainda mais forte, ainda mais resiliente às situações difíceis, porque a palavra do Senhor nos ensina lá em João 16:33, no mundo nós teremos sim aflições, mas nós devemos caminhar na presença do Senhor tendo bom ânimo, porque nós prevaleceremos a cada dia. Amém, meus irmãos? Mãozinha de concha, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e divinas consolações do Santo Espírito estejam com todos nós, meu Pai, a tua amada igreja. E todos vocês que estão comigo aqui nesta noite digam amém, glória a Deus e graças a Deus. Eu agradeço pela presença de todos aqui comigo nessa noite. O nome do Senhor foi glorificado sim, através da minha e da sua vida, e grandes coisas tem o Senhor para fazer em nossas vidas ao longo deste ano. Conte aqui com este humilde servo de Deus em minhas orações. Podem deixar aí os comentários, os pedidos de orações. Deixe o canal Palavra de Fé à disposição para que vocês abençoem também a vida de outras pessoas, compartilhando a palavra de Deus que é entregue diariamente aqui no canal, e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado também através da sua vida, porque grandes coisas ainda o Senhor fará ao nosso respeito. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, um grande abraço, uma boa noite a todos, né? Nós já estamos caminhando aí para a madrugada, final de noite, e que a graça do Senhor esteja com você em todos os momentos. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.